O nome do seminário traz uma pergunta que eu acredito que todas as mesas tentaram responder de formas um pouquinho diferentes, mas que apontam para o colapso da democracia liberal, que não é de hoje, que já existe há muito tempo. A gente viu isso na fala da Angela Davis, questionando que tipo de democracia é essa que foi construída nos Estados Unidos, que era para uma minoria de homens brancos burgueses, e nós respondemos em vários outros espaços que tipo de democracia é essa que chancela o genocídio do povo negro, do povo indígena no Brasil, que chancela a violência contra a mulher. Então a democracia ela não entra em colapso simplesmente pensando, teve o golpe, governo Bolsonaro, ela já estava num processo de erosão. E isso me lembra muito a discussão do Florestan Fernandes, que eu trouxe um pouquinho na minha mesa, e eu acredito que o que foi pautado de mais importante nesse processo inteiro foi a tentativa de construir uma resposta de alternativa. Qual é a alternativa à democracia capitalista? A Angela Davis acabou de chamar dessa maneira, essa democracia capitalista em que a gente vive, ela é limitada por ser capitalista, e que tipo de alternativa que a gente pode construir a partir do anticapitalismo? Eu acredito que, historicamente, a pauta ecológica é uma pauta que não chama tanto a atenção da esquerda. Geralmente, a natureza é vista como uma fonte de recursos primários, que vão mover a economia de uma forma ou de outra, e fica por aí até o momento que a gente tem um desastre natural, aqui ou ali, e a gente tem que agir de forma a conter os danos desse desastre natural. Mas, no último período, tanto por conta da questão da mudança climática, que a gente já está sentindo alguns desses efeitos, e uma preocupação muito forte com o que pode ocorrer a partir disso, mas uma série de articulações partindo dos povos indígenas na sua luta, uma série de articulações que estão vindo do sul mesmo, articulações que têm a ver com uma juventude que está preocupada com a sua possibilidade de futuro. Essa pauta tem vindo bastante à tona, os ataques do governo Bolsonaro são muito explícitos em relação ao meio ambiente, então a pauta está em debate. Cabe a gente ver a esquerda realmente se apropriar e levar ela a sério, não como uma pauta secundária que é importante combater porque o Bolsonaro está atacando, mas sim como uma pauta de centralidade, que conecta todas as lutas. A Angela Davis falou disso, Michel Louvi falou disso, eu falei disso, várias pessoas trouxeram essa importância, e eu acredito, na verdade, que a pauta ecológica é a pauta que consegue conectar lutas que parecem talvez distintas para muita gente, mas a gente está vendo que como a gente está lidando com sobrevivência e com a nossa possibilidade de viver uma vida mais frutífera na Terra, com maior sustentabilidade, é uma luta que interessa a maioria das pessoas no planeta. Existe um risco muito forte que, na verdade, a gente já vê isso ocorrer em práticas diversas. Então, grandes empresas que promovem o que é chamado de lavagem verde, ou greenwashing no anglicismo, e nesse sentido trazem um pouquinho de responsabilidade social, ambiental aqui, mas continuam operando da forma destrutiva capitalista em todos os outros eixos. Então a gente tem que ficar muito alerta em relação a isso. A gente tem que ficar alerta quando surgem às vezes figuras com bastante destaque que trazem a pauta ambiental, mas estão inseridas num contexto do desenvolvimento sustentável, que nós consideramos na verdade algo muito contraditório, porque esse desenvolvimento capitalista ele nos leva ao abismo, ele é um desenvolvimento voltado para uma acumulação infinita. Então nós, na verdade, temos que rejeitar essa forma de desenvolvimento, nós temos que trazer outros debates sobre qualidade de vida, abundância, o que a gente vai produzir, o que não temos capacidade de produzir no nosso planeta, e a partir disso pensar a sustentabilidade de uma forma bastante holística, de uma forma que conecta a questão das lutas contra as opressões, da luta anticapitalista, e trazer com muita força mesmo que a gente rejeita o ecocapitalismo como alternativa, porque ele é uma alternativa falha desde o princípio. O que eu acho muito interessante é que, apesar de todo o discurso de criminalização do MST, a gente viu isso muito na revista Veja, né? A imprensa burguesa é muito responsável por essa criminalização dos movimentos sociais no Brasil. Apesar desse discurso, muita gente tem se aberto para isso, entendendo justamente o fato que, olha, este é um movimento que está trazendo na sua luta concreta, talvez por reforma agrária, uma parte que umas pessoas não se interessam diretamente, mas traz algo que é comum a todo mundo tem que se alimentar. E as pessoas querem viver bem, as pessoas querem qualidade de vida, elas não querem adoecer. Então isso tem, o fato que o MST tem trabalhado com soberania alimentar, com uma agroecologia popular, feminista, trazendo as mulheres para isso, tem feito conexões que tem trazido um alerta para a esquerda que às vezes, não vou mexer um pouco com o MST porque pode ser um pouco arriscado, mas também para as pessoas que nunca pensaram sobre isso, nunca questionaram a criminalização, e é uma oportunidade muito importante mesmo da gente compreender como que no Brasil
Brasil não tem como a gente falar de liberdade, não tem como a gente falar de igualdade sem a gente falar de reforma agrária. Então, para mim é uma abertura muito forte. Às vezes são pessoas, mesmo de classe média, nunca ligaram e tudo mais, mas entram num espaço em que tem elementos da reforma agrária e veem a diferença. Então, a prática como critério da verdade está trazendo uma oportunidade que é realmente algo que a gente tem que abraçar. E eu tenho esperança, o meu otimismo da vontade nesse sentido, de que com a solidariedade de cada vez mais pessoas, quebrando essa divisão entre cidade e o rural, a gente vai conseguir fortalecer o movimento para que ele consiga resistir e aí juntos possamos trazer essa pauta da reforma agrária com mais força. Eu não sei nem se eu consigo fazer isso. A gente está todo mundo tentando, né? Na verdade, é um monte de trabalhador ralando muito para tentar cavar um espaço contra a mídia hegemônica que tem um aparato que a gente não tem. Muito raramente a gente consegue colocar as nossas pautas nesses espaços, ocorre uma vez ou outra, mas muito raramente a gente nunca sabe muito bem qual que é a intenção por trás disso. Então é importante que a gente construa os nossos próprios aparatos. Eu acredito que uma forma da gente pensar sobre isso, já que a gente não tem o poder econômico da burguesia do nosso lado, e se tivéssemos deveríamos estar preocupados sobre qual é o interesse por trás disso, mas como é que a gente pode trazer a população e ensinar a população a trabalhar com comunicação? Você está numa comunidade, tem vários projetos interessantes, né? Voz da Comunidade, por exemplo, que fala sobre isso, os nossos sindicatos usando o seu dinheiro também suado ali para estar promovendo meios de comunicação, mas ensinar as pessoas também no seu cotidiano, como é que a gente comunica as mazelas da sociedade, o que está te afetando, como é que a gente pode fazer isso de uma forma que alcance as pessoas quando a mídia hegemônica não está tratando disso, ela ignora completamente. Eu dei uma aula de um curso hoje de manhã e uma coisa que a gente mencionou foi o fato que a questão da Amazônia estava muito apagada até o momento que São Paulo ficou escura. E aí não tinha mais como negar. Não tinha mais como a grande imprensa esconder o que estava ocorrendo. Então, se a gente tiver as pessoas nos seus espaços, com as suas rádios comunitárias, esse fortalecimento é muito importante, com a sua forma de ocupar a internet aqui e ali, então a possibilidade da gente trazer mais internet para as pessoas, não é, às vezes o pessoal que está na cidade pensa, né, todo mundo tem internet, isso não é a realidade do Brasil hoje, nem eletricidade, nem saneamento básico, quem dirá internet. Então, a partir disso aí, a gente vai ter novos comunicadores. E não é sobre alguém que vai fazer a grande comunicação que vai resolver isso tudo. A gente precisa de uma rede, a gente precisa de mais integração e a gente precisa muito que quem está fazendo os debates via esquerda, mesmo com as nossas diferenças de projetos políticos, a gente tem que se entender como aliados. Então, sem ataques rasteiros, entendendo que o que a gente está tentando avançar é um pensamento contra-hegemônico na esperança de poder construir hegemonia. Tem algo muito interessante nisso, a gente tem linguagem diferente de comunicação e muitas vezes o pessoal acha que para mídia de esquerda caminhar, ela precisa copiar a linguagem de comunicação da direita. Mas o que é preciso ser feito não é falar o que eles estão falando e reativar o senso comum. É conectar com as várias linguagens diferentes que existem na sociedade. Eu, por exemplo, no meu canal eu trato de formação política. Eu não acredito que o meu vídeo é um vídeo que vai estar tocando em qualquer tipo de espaço e qualquer pessoa vai se conectar com ele. Eu nem falo de compreensão, porque as pessoas são extremamente inteligentes e as pessoas têm noção da sua realidade de exploração. Mas aquela linguagem que faz sentido no seu dia a dia. Então nós precisamos ter realmente bastante articulação e trabalhar mesmo. Eu acredito que tem uma questão relacionada a se treinar. Vamos descobrir formas de didática, como é que a gente explica uma coisa em 10 formas diferentes. Eu gosto de brincar que assim, eu tenho um certo nível de debate no canal ali, que é um certo nível de dificuldade, de complexidade, e que eu espero que as pessoas busquem um pouco mais, porque eu estou trabalhando com formação política, mas se eu estivesse trabalhando com agitação, por exemplo, a minha linguagem seria diferente. E mesmo quando eu estou trabalhando com propaganda, tem níveis. Você tem que se colocar numa situação em que você tem que refletir sobre, tem problema X. Eu consigo explicar ele para uma criança pequena e para uma pessoa pós-doutoranda? Se eu conseguir fazer isso de forma clara para todas essas pessoas, isso quer dizer que eu finalmente estou dominando o assunto. Então é um exercício contínuo, não é fácil, mas para além disso, faz muito mais sentido para a população estar ouvindo para pessoas que elas já têm algum nível de confiança e que elas veem que a vida delas parece com a delas. Por isso que nós precisamos sim de mais comunicação periférica, mais pessoas vindo desses espaços e sendo abraçadas, sendo realmente bem recebidas por quem está fazendo mídia hoje.
Então, já tem um pouquinho, já tem algumas reuniões que estão rolando, principalmente aqui em São Paulo. Ontem, inclusive, tem uma reunião sobre isso. É um chamado, principalmente via Campesina, mas tem uma galera toda juntando em relação a isso. Meu grupo, meu coletivo está envolvido também. E originalmente tinha meio que outro nome. Eu lembro que eu fui numa reunião, aí o Gilmar Mauro falou assim, não, mas você quer sugerir outro nome? Eu sugeri um pouco, eles adaptaram, ficou melhor ainda, e virou Fórum Popular da Natureza, e atualmente está marcado para março do ano que vem, aqui em São Paulo, uma grande articulação de movimentos sociais, de pessoas ativas na esquerda que estão se levantando contra a mudança climática, contra a destruição da natureza, contra o desmatamento e contra essa desumanização também que é relacionada a isso. Quando a gente fala de natureza, a gente está falando da vida social também, a gente está falando do racismo ambiental que existe, das pessoas que são mais impactadas, mesmo sendo menos responsáveis por aquele impacto. Então, para mim, é uma oportunidade que vai ser muito, muito valiosa mesmo de juntar, ter toda essa articulação. Vai ser aqui em São Paulo e muitas pessoas vão acabar contribuindo e outras vão acabar talvez acordando para a pauta em relação a isso. A gente sabe que a gente está à beira do abismo, a gente sabe que as decisões do final dessa década e do começo da década que está se aproximando agora, elas vão ser fundamentais para pautar o que é a vida em 2100. Então, iniciativas como essa são extremamente valorosas e eu espero que as pessoas sintam a necessidade de se aproximar e construir junto. Então, essa é uma pergunta que eu debato muito assim no meu meio, porque eu não sou muito fã do processo para o executivo. Eu acredito que o legislativo tem muito a ganhar, muito a pautar ali, mas eu ainda não estou convencida da praticidade de fazer um mandato coletivo dentro dos termos dessa democracia liberal representativa limitada em que a gente tem. Nesse sentido, eu vejo o mandato coletivo como uma forma da gente expandir a nossa forma de pensar a representação. E eu defendo mandatos coletivos que trabalham com assembleias populares, mandatos coletivos que têm comitês populares, que estão diretamente nos espaços, que não estão só trancafiados dentro de uma câmara, estão sempre na rua com as pessoas, dialogando, participando, para que as pessoas tenham mais representação direta também através desse espaço. Mas tem muita gente, meu companheiro mesmo, ele levanta as hipóteses, mas eu acredito que a gente ainda tem muito debate para construir sobre a possibilidade ou não para um executivo e sobre o que a gente, na verdade, poderia estar fazendo, né? Tem outras formas da gente pensar deliberação e execução que não passam por esses limites que a gente está enfrentando hoje. Então, talvez mandatos coletivos no legislativo e revolução, né? Por que não? Pois é, e assim, possibilidade de ter as pessoas conectando diretamente com o que está acontecendo no seu cotidiano, na sua comunidade. Muitas vezes as pessoas pensam só no voto na urna a cada tantos anos e esquecem que elas são, na verdade, as políticas que existem hoje. As pessoas políticas, não é aquele político só aquele que foi eleito. Nós somos atores políticos que existem na sociedade e a maneira como isso foi construído, esse distanciamento, trava bastante e tem inclusive falsas alternativas de participação que a gente sabe que as cartas já estão dadas. Quanta audiência pública que existe ao redor desse país, que na verdade não é audiência pública coisa nenhuma, né? Então a gente precisa estar lá reivindicando, cobrando que seja realmente democrático.